Olá pessoal, agora eu vou mostrar como eu fiz essa paisagem. Primeiramente um azul fazendo uma primeira base, porque essa tinta que eu estou usando não tem uma boa cobertura. Então um azul céu para poder fazer essa base. E logo em seguida venho com azul marinho, um azul mais escuro, fazendo o que vai ser a parte mais ao longe do oceano. Depois eu vou vir com um pouquinho de branco diluído com verde para poder fazer esse movimento do oceano, né? Essa transparência, esse degradê de cor do azul para o verde. Esse vídeo é um pouquinho longo porque muita coisa aconteceu nesse vídeo. Um pouquinho mais vai chegando perto da areia, um pouquinho mais de marrom, um ocre, fazendo esse degradê. Aconteceu muita coisa, coisas que deu errado, coisas que eu tive que modificar, e eu resolvi mostrar para vocês verem que assim, isso é uma coisa assim, é humano, gente. A gente faz, desmancha, faz de novo. A pintura é um processo meditativo, então a gente tem que estar ali presente, tal, tranquilo, gostando do que, mesmo que as coisas não saiam do jeito que a gente imagina, mas o processo é que é o mais importante. Aí eu já venho fazendo as ondas quebrando na praia, né? Passei o pincel ali, já ficou quase que uma onda, quase que perfeito. A areia, vai passando a areia no verde, a cor mais clarinha, mais areia, e vai chegando mais pro lado da praia, vai escurecendo. Ainda vou mexer muito nessa praia, isso é uma cor base. Vem fazendo as nuvens também, né? A parte de cima sempre mais branquinha, e quando vai descendo o pincel, vai dando aquela raleadinha e tal, vai clareando para ficar nesse formato aí. Essas nuvens também eu vou ter que mexer várias vezes, vou pintar tudo de azul de novo, que eu não vou gostar. Vocês vão ver aí no decorrer do processo. Aí eu já dei uma adiantada na areia, eu vi que essa parte ali ficou muito escura, resolvi fazer mais algumas ondas. Depois essas ondas também não vai ficar, e aí começa a minha luta com o barco. Faço aquele número 8 que a gente já aprendeu na outra aula, né? Aí faço o número 8 e já vem fazendo o formato do que vai ser o barco. Mas esse barco eu vou ter que mexer muito nele, porque é questão do ângulo, né? Como eu estava fazendo tudo de cabeça, não tenho uma referência. Então vamos lá. Primeiro eu comecei a fazer o barco, aí depois eu falei, não, eu vou fazer ele deitado, virado para lá. Aí eu já comecei a fazer um formato do que vai vir a ser o barco. Comecei a fazer o shape, né? O shape. Eu comecei já com a tinta laranja. Esse barco vai ter umas 4, 5, 6 cores diferentes. Resolvi fazer dessa cor, puxei um mastro ali para depois colocar uma vela enrolada ali e tal, uma coisa bem praiana, né? Bem vila de pescador. Então, que às vezes a gente vê uma pintura, acha, nossa, isso é fácil, isso é para quem tem dom. Não, isso é para quem gosta, porque quem gosta não se importa de fazer, desfazer, fazer de novo. Essa obra não foi rapidinho de fazer, eu tive que pelejar para poder achar o ângulo desse barco. Eu comecei a jogar uma tinta verde, limão ali, que também não está me agradando, estava muito superficial. Essas ondas chegando cá embaixo. Aí eu comecei com uma tinta que não é o tom que eu queria ali para poder fazer essa parte da sombra das ondas, né? Então o que eu tô querendo mostrar para vocês, já vim com um amarelo ouro que ficou pior ainda. Que isso tudo é um processo humano, isso é mão humana fazendo, igual vocês estão fazendo aí, eu tô fazendo lá de cá. Consegui chegar num tom de uma areia que eu gostei, que me agradou mais. Mesmo assim, não vai ficar assim, eu vou modificar e vamos lá para a luta do barco. Resolvi, eu vou colocar uma corda aqui assim e tal, para ficar. Depois eu pensei bem, falei, pô, essa corda aqui ficou meio nada a ver, né? Aí tentei passar um preto para ver se ia ficar legal, mas também não me agradou, desmanchei a corda. E outra coisa, preto. Nessa hora do dia, tanta claridade que tem nessa imagem, preto é um erro usar preto. Tem que mesclar as cores até achar uma outra cor que não seja preto,
para se adequar melhor para se fazer as sombras, que senão fica um desenho, olha só para você ver como é que o barco está bem mais escuro, está muito artificial. Então minha luta aí foi justamente isso, achar um ângulo que o barco ficasse melhor e com a naturalidade, porque ele não estava natural, estava muito artificial, estava chamando a atenção demais, que não era isso que eu queria. Aí eu já chapei um branco aí onde é que era essa areia, porque eu não gostei, deixa secar, depois venho mexendo. Aí eu tentei colocar o ângulo do barco diferente, ó. Aqui eu tava fazendo como se fosse aqueles lugarzinhos de sentar. Eu vou colocar ele virado totalmente pro lado da frente aqui para ver se vai ficar legal. Eu pensei, se eu mudar o ângulo dele, né, colocar ele virado ao contrário, virado pro lado de cá. Até pintei ali uma parte para ver se ia ficar legal. Igual eu tô falando, sem referência é bem mais difícil. Pensei bem, falei, não, vou continuar com ele do jeito que tá mesmo. E vim trazendo ali uma cor, né, um ocre misturado com branco para poder trazer essa cor dessa areia, ó, já me agradou mais que tava, ó, aquele amarelão, aquelas coisas todas que foi feito. Aí eu achei um detalhe que fez toda a diferença, essa parte traseira do barco, aquela rabetinha ali, deu todo aquele visual. E essa sombra preta debaixo do barco também não tá legal, nós vamos ter que mexer nela. Aí, ó, fazendo aquele formatinho que fica fofinho, a areia da gente pisar e tal, já comecei a achar a areia do jeito que eu queria. Ó, aquela parte mais clarinha, onde é que a água ainda tá sendo absorvida pela areia, né? E aí eu comecei a tirar esse pretão do barco. Também, outra coisa, eu comecei a fazer essas ondas ao fundo e o ângulo dessas ondas também estava errado. Se você for reparar, essas ondas não podia quebrar daquele jeito. Elas têm que quebrar no mesmo sentido que estão as ondas da praia aqui, mas na diagonal, né? Resolvi colocar elas na horizontal e tá errado. Oticamente, na hora que você vê a pintura, às vezes você não nota, mas você vê que tem um negócio que não tá encaixando, não tá combinando. Aí joguei, já pintei ele de verde, azul, o oceano do jeito que era, e um pouco mais de azul ali, porque está mais ao fundo, né? Mais um verde um pouquinho mais escuro. E é isso, a pintura tem que ir trabalhando ela. Olha essa águazinha, esse reflexo dessa água que está voltando. Aí como é que fica bonito. Então o que eu quero dizer com isso tudo é que é um processo humano, né? A gente tem que ir fazendo e vendo o que fica legal, o que não fica. E até agora fazendo as ondas ao fundo no ângulo certo, ó, na diagonal. Então tudo é isso, os grandes mestres da pintura, eles pintavam, errava, cobria, fazia igual eu estou fazendo aí, já estou mudando esse barco de outra cor, já estou colocando uma outra cor, tentando tirar um pouco aquele preto que eu coloquei ali, porque não tem essa quantidade de sombra nessa imagem. Essa imagem está muito iluminada para ter essa sombra aí, tanto no barco como debaixo do barco. Eu já dou um branquinho ali para dar um detalhe, esse detalhe ficou legal. Mas esse barco ainda vai mudar muito ainda. Ele não está me agradando. Aí eu já pintei o barco de vermelho. Deixa eu fazer um vermelho aqui, uma cor mais quente, para ver se... E tirar essa sombra de baixo ali, ó. Aquela sombra ali jamais poderia ser preta. Ela até pode estar ali, mas ela tem que ser uma outra cor mais escura do que a cor da areia da praia, ou seja, uma cor de areia um pouco mais escura. Um detalhe a mais no barco. Tal. Aí eu cismei de colocar umas pegadas, as marcas de alguém que passou pisando ali, mas também vi que não ficou legal. Falei, não, nesse caso aqui menos é mais. Desmanchei com o pano, aqui já estava seco, passei um paninho, desmanchei. Então aí, gente usa o dedo, usa pano, usa coisas da pintura que não é bom nem falar. Mas aí no final ficou assim, espero que vocês tenham gostado e um abraço e até outra vez.